Boa noite. Vamos continuar na leitura e na explicação da nossa declaração doutrinária. E hoje é o último dia de setembro, né? Esse mês voou. Bom, nas últimas semanas nós estamos no assunto das últimas coisas, o estudo sobre as últimas coisas, as coisas a acontecer no futuro. E iniciamos dando uma declaração sobre o que cremos sobre a nação de Israel. Cremos na seleção soberana da nação de Israel como povo eterno da aliança de Deus. E então entramos no assunto das coisas futuras. Primeiro vimos arrebatamento da igreja. E cremos no arrebatamento da igreja, um evento que pode ocorrer a qualquer momento. E depois passamos para o período da tribulação. Cremos que o período da tribulação irá começar em seguida ao arrebatamento da igreja. E hoje à noite nós vamos entrar no assunto do tribunal de Cristo. Nossa declaração diz, cremos que após o arrebatamento da igreja, cada crente comparecerá perante do Bema, o tribunal de Cristo, para ser julgado pelo Senhor em relação ao serviço fiel. 1 Coríntios 3, versículos 11 a 15 e 2 Coríntios 5, 10. Então, vamos entrar nesse assunto do Tribunal de Cristo. Vamos começar lendo 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Que diz? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Um estudo muito negligenciado em nossos dias é o do julgamento do crente por suas obras feitas desde a salvação. Como há várias ressurreições, existem vários juízos que estão ainda no futuro, cada um com seu propósito, seu fim e com seus representantes específicos. Falar de um único dia de julgamento abrangente é biblicamente incorreto. Existem juízos diferentes, um para os pecados e das obras dos crentes, um para os santos do Antigo Testamento, um para os santos, os mártires da tribulação, dos judeus que vivem no final da tribulação, gentios que vivem no final da tribulação, Satanás e os anjos caídos e pessoas não salvas. A morte de Cristo na cruz foi um evento do passado, onde Cristo Jesus levou o pecado do mundo sobre si. Quando uma pessoa aceita essa obra de Cristo, será salvo do pecado e naquele momento a obra da redenção feita na cruz é aplicado à sua vida. Cristo pagou pelos nossos pecados em substituição pela morte dele. Nós lemos, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem na vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós lemos isso em João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Também nós podemos ler Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4 e capítulo 10, versículo 4. Todos os que trazem seu pecado a Cristo na cruz não terão que enfrentar o juízo final, quer dizer, o grande trono branco. Por quê?
porque Cristo pagou legalmente nossas dívidas de pecado na íntegra. Porém, seus pecados feitos desde a salvação precisam ser tratados para que justiça seja feita. Veremos agora como isso funciona. Bema é a transliteração de uma palavra grega usada no Novo Testamento como um termo técnico para o julgamento de recompensas para os crentes, que nós traduzimos como tribunal de Cristo, para distinguir entre este e do julgamento final dos incrédulos, que é conhecido como o julgamento do grande trono branco, em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. E esse julgamento vamos tratar nas semanas ainda do futuro. No mundo romano dos tempos do Novo Testamento, havia uma plataforma elevada na praça da cidade e nos coliseus, onde um dignitário sentava-se para ouvir assuntos civis ou distribuir recompensas, geralmente uma coroa de flores, por realizações competitivas. Essas plataformas eram conhecidas como bema. Paulo disse aos crentes de Corinto, porque todos devemos comparecer ante o tribunal bema de Cristo. 2 Coríntios 5:10. 1 Coríntios capítulo 11, aliás, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 16, capítulo 4, 1 a 5 e capítulo 9, 24 a 27, fornecem detalhes importantes sobre a base na qual os crentes serão avaliados no tribunal bema de Cristo. No arrebatamento, a igreja será removida da terra, encontrará Cristo nos ares e será levada por Cristo. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Para permanecer com ele durante toda a tribulação. Isso nós encontramos em Apocalipse capítulo 19, versículos 1 a 10. Enquanto a tribulação estiver acontecendo na terra, o tribunal bema de Cristo ocorrerá no céu para que depois disto a igreja seja adornada como noiva de Cristo e que ela possa descer com ele à terra na segunda vinda após da grande tribulação, que está aí no Apocalipse 19, versículos 1 a 10. Que a avaliação bema de toda a igreja ocorre após o arrebatamento, mas antes da segunda vinda, é vista em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, que nos diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Como a igreja é retratada com roupas de linho fino, ela deve ter passado por sua avaliação ou tribunal bema antes da segunda vinda de Cristo à terra. Uma passagem notável que trata desse julgamento do crente é 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 10, que diz: pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Há 3 fatos declarados nestes versículos. O primeiro, devemos procurar ser agradáveis ao Senhor, nesta vida como na vida do porvir. Segundo, haverá um encontro com o Senhor. Aliás, compareceremos ante dele no que é chamado de tribunal bema de Cristo. E terceiro, neste tribunal,
receberemos algo baseado no que temos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Desde a nossa salvação, tudo o que podemos fazer é feito por meio do corpo. Esse refere-se às nossas obras feitas nesta vida enquanto estamos vivendo. Estas obras, desde a salvação, podem ser de dois tipos. Obras boas, bem, ou obras más, mal. É muito essencial que compreendamos esse fato claramente. Uma outra referência paralela é Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 10, 11 e 12. Romanos 14, versículos 10 a 11, aliás, 10 a 12, que diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículos 10, 11 e 12. Obras e juízo. Esses são os dois assuntos principais dessas passagens. Mas a questão agora se coloca: qual julgamento é esse? Muita confusão pode ser imediatamente eliminada se reconhecermos que a Bíblia não ensina um juízo geral, quer dizer, um grande julgamento geral, ou um juízo para todos no mesmo tempo, no mesmo local. Se uma pessoa tomar o tempo para estudar esse assunto, perceberá logo que as Escrituras demonstram bem claro que há vários grupos que deverão ser julgados e que diversas circunstâncias e condições caracterizem esses julgamentos. A razão não pode consubstanciar a crença em um juízo geral, pois não existe base única sobre a qual todos possam ser julgados ao mesmo tempo no mesmo lugar. A base de julgamento de um dos grupos não pode servir para os demais grupos, uma vez que estes têm diferentes responsabilidades e obrigações, das quais terão de prestar contas. Deus faz distinções muito claras entre os julgamentos, dos quais o Tribunal de Cristo, ou Bema, o julgamento do crente por suas obras, é um. Então, vamos ver dois acordos, pois isso nos ajudará em nosso pensamento se diferenciarmos dois acordos que Deus fez com o homem. Bem conhecidas para a maioria de nós são estas palavras. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O acordo nesses versículos, vamos chamar do acordo da fé. Ele lida com a salvação independentemente de qualquer obra do homem. Esta é um acordo ou uma aliança da graça. O versículo que se segue a esses versos trata da segunda aliança, a aliança das obras. Nós lemos versículo 10, Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fica claro nessas declarações simples que a salvação é toda graça,
Somos salvos da condenação do pecado e somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus Cristo. A salvação é dada a nós com base na fé e não nas obras. As obras não a adquirem, nem acrescentam, nem a tornam mais certa a salvação. A aliança da graça baseia-se inteiramente na obra da reconciliação do Senhor Jesus Cristo. O acordo ou aliança de obras tem a ver com outra fase da salvação, não com a remoção da culpa e condenação do pecado, mas com o tipo de vida que vivemos para ele depois que somos salvos. Esses dois acordos são vistos novamente em Romanos, capítulo 5, versículo 10, onde nos dizem: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte de nosso Salvador nos reconcilia com o Pai Celestial, e tudo isso é graça. Fomos salvos para que Cristo possa viver sua vida através de nós nesta terra. É aqui que entram as obras do cristão. Como crentes, seremos recompensados na medida em que permitimos que Cristo vive em nós através de nós. Então vamos falar de dois julgamentos. Podemos abordar esse assunto do ponto de vista dos dois julgamentos envolvidos. A salvação da culpa do pecado ou condenação é baseada no julgamento que Deus colocou em seu único Filho. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós lemos isto em 2 Coríntios 5, versículo 21. A mesma verdade é apresentada novamente nestas palavras. Como temos lido já, João 5, 24, vou citar novamente. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A condenação é agora uma coisa do passado para o crente, porque através da eficácia do sacrifício de Cristo, ele passou da morte para a vida. Em Hebreus 1:3, essa verdade é expressa da seguinte maneira. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O julgamento que Cristo enfrentou é básico para a nossa fé cristã e deve ser claramente entendido por todo crente. Afirma-se assim o apóstolo Pedro, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 e 24. Seria bom também ir para o Isaías 53 e leia esse capítulo inteiro junto com esses versículos.
Hoje à noite nós não vamos fazer isso. O primeiro julgamento foi, então, um julgamento sobre Cristo. Deus o julgou por causa dos nossos pecados. Ele cumpriu a pena de todos, passado, presente e futuro. Ele morreu pelos pecados de todos os homens, desde Adão até aqueles que ainda não nasceram. Nosso Salvador foi até julgado pela natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Consequentemente, quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador pessoal, ela é regenerada pelo poder do Espírito Santo. Sua pena é transferida imediatamente para a obra de Cristo na cruz e ela é libertada do julgamento contra o pecado e ela é feita filho de Deus. Um crente em Cristo nunca terá que enfrentar o juízo sobre o pecado, pois, lembra, também está escrito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Há, no entanto, um segundo julgamento para os cristãos em relação à sua conduta, depois que eles são salvos. Mas isso não é um julgamento para condenação. Lembra? A condenação já se foi. Paulo deixou isso muito claro aos coríntios quando escreveu a eles a respeito de julgá-lo. Ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 5. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus louvor. Agora, olhe novamente para Romanos 14, versículos 10 a 12. Vou ler novamente. Romanos 14, versículo 10 e 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículos 10, 11 e 12. Esse julgamento é um exame que deve ser feito de nossas vidas para ver se somos dignos ou não de recompensas e quantas recompensas. O primeiro julgamento, então, é aquele que Cristo suportou quando morreu por nossos pecados. Deus não julgará uma pessoa duas vezes pelo mesmo pecado. Visto que Cristo suportou esse julgamento e, por meio dele, recebemos a reconciliação com Deus, nunca mais seremos condenados. Além disso, fomos selados pelo Espírito Santo. Nós lemos, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Eu li agora Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Foi Efésios 1, 13 e 14. O tribunal de Cristo é um lugar não de condenação,
mas de louvor, onde Deus recompensará os cristãos de acordo com suas obras. Agora veremos a fundação e o edifício. Uma passagem importante sobre esse assunto é 1 Coríntios capítulo 3. 1 aos Coríntios capítulo 3. Vamos lá. Nós vamos começar com o versículo 11. E diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse fogo não é o inferno, é um fogo de refinação. Eu vejo em Apocalipse a descrição do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que ele tem olhos como fogo. E quando ele vai examinar nossas vidas, nossas obras, vão queimar ou esquentar, derretendo e refinando. Aqui nesses versículos, novamente, duas distinções básicas são feitas nas figuras empregadas. A primeiro, o fundamento sobre o qual construímos, que fundamento é Cristo. Sobre esse fundamento, uma superestrutura é erguida. E isso se refere ao tipo de vida que cada crente vive. As palavras iniciais são, lembra? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Entendemos, por isso, que os incrédulos não estão incluídos neste juízo. O incrédulo não tem Cristo como seu fundamento. Ele pode ter, aceitando Cristo, mas no momento, incrédulo não tem. A necessidade do novo nascimento surge da incapacidade do homem natural de ver ou entrar no reino de Deus. Não importa qual talentoso ele possa ser, ou qual moral, ou qual refinado, o homem natural é impotente para entrar no reino de Deus por tais meios. Ele não pode obedecer, nem entender, nem agradar a Deus pelo que faz. O novo nascimento não é uma reforma da natureza antiga ou da natureza adâmica, mas uma nova criação, um ato do Espírito Santo pelo qual aquele que confia em Cristo é feito nele uma nova criação. Por meio do novo nascimento, o crente se torna participante da natureza divina e da vida de Jesus Cristo. É o resultado, através do crente, desta nova vida, que ele pode ganhar umas recompensas ou galardões de Deus. Agora veremos contrastes entre salvação e recompensas. A salvação é algo oferecido ao mundo inteiro, de graça. As frases familiares são João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, frases como Deus amou o mundo, e depois todo aquele que crê terá salvação. Novamente, em Hebreus capítulo 2, lemos que Cristo, pela graça de Deus,
provasse a morte por todos. Em contraste com isto, as recompensas são apenas para aqueles que são cristãos, crentes em Cristo Jesus. Há muitas passagens sobre esse tema, mas uma será suficiente aqui. Eu vou citar Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Diz assim: E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Foi Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Não faz diferença em que esfera de serviço o povo de Deus possa ter trabalhado para ele. Eles serão recompensados pelo trabalho feito. Não por sua fé, pelo trabalho feito, obra feita. Então, vamos pensar assim, salvação é agora. As recompensas serão recebidas no futuro. A salvação é a possessão atual do crente. João escreveu: Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Aprendemos em João 5:24 que passamos da morte para a vida. Esses fatos demonstram que a salvação é a possessão atual de todos os que confiam em Cristo. Recompensas, por outro lado, devem ser dadas ao seu povo na sua vinda. Nosso Senhor disse: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. Lucas 14, versículo 14, declara a mesma verdade nestas palavras: Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Agora vamos ver um presente gratuito já temos agora. E, em contraste, uma dívida será pago no futuro. Um presente gratuito já temos agora. Uma dívida será pago a nós no futuro. A salvação é um presente, é gratuito, é um dom, não é de obras. Lembra Efésios 2, versículos 8 e 9? Não é das obras, mas de graça. A salvação é dada aos que recebem a Cristo, aos que creem em seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler. João, capítulo 1. Versículo 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma declaração muito clara que lida com esse fato é encontrada em Romanos 4, versículo 5. Mas para quem não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é contada como justiça. Então não pode trabalhar aqui. A recompensa é baseada no trabalho. Olhando novamente para Romanos capítulo 4, lemos versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Isto é, como um presente. Não é imputado
o galardão segundo a graça. Isso é como um presente. Obra não é presente. Diz, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deus se faz um devedor para nos recompensar por nossas obras feitas para Ele. Como lemos em outro lugar, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios, versículo 3, versículo 8. Então, vamos pensar também, uma posse garantida, mas uma possível perda. Posse garantida, mas uma possível perda. Posse de que é garantida e perda possível o que, né? Ainda outro contraste entre salvação e galardões é o seguinte: a salvação não é apenas uma possessão presente, mas uma possessão assegurada. Somos mantidos pelo poder de Deus, pela fé. 1 Pedro 1,5, confirmando esta é a passagem em João, que nosso Salvador disse, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João capítulo 10, versículos 28, 29. Pense então, você já aceitou Cristo como seu único, suficiente Salvador? Então você está na mão de Cristo, que já é seguro. Mas agora a mão do Pai está também segurando. O Antigo Testamento também confirma isto. Lemos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Diz, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Recompensas, no entanto, podem ser perdidas. Quer dizer, galardões, no entanto, podem ser perdidos. Somos avisados pelo Salvador em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Outra advertência forte é encontrada em 2 João, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Galardões podem ser perdidos e somos advertidos para não ficarmos descuidados e perdermos o que Deus quer nos dar. Outro contraste. Salvação é igual para todos. Mas as galardões diferenciam entre si. Ainda outro contraste é que a salvação é a mesma para todo crente. Lemos em Romanos 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou então, poderíamos voltar ao capítulo 3, 22 em Romanos e descobrir que todos os crentes têm a mesma posição diante de Deus. As palavras são estas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Salvação, não há
diferença. Isso não é verdade em relação aos galardões, pois há uma diferença. As recompensas ou galardões são dadas com base na fidelidade do homem como servo de seu Senhor. Consequentemente, existem diferentes graus de recompensa. Encontramos em Mateus capítulo 10, versículo 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. O que essas recompensas são, não é declarado, mas a diferença entre elas é evidente. E lembra, Jesus também disse, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. As recompensas, ou galardões, então, não serão as mesmas para cada crente. Quer dizer, não serão iguais. Outro contraste. Misericórdia para todos. Salvação. Porém, recompensa para quem corre. Ninguém pode correr para obter a salvação. Não é para quem quer, nem para quem corre, mas para Deus que mostra misericórdia. Romanos 9, 16. Deus mostra misericórdia a todos que creem, mas não é a corrida deles que produz essa misericórdia, a salvação. Misericórdia significa algo de bom dado a nós por Deus, apesar de o homem não o merecer. Por outro lado, no que diz respeito às recompensas, corremos para obtê-las. Lembra o que Paulo disse? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Eu li 1 Coríntios 9, versículo 24. Agora, nesse versículo não está falando da salvação, mas das galardões, mas da recompensa. Nossa conduta após de sermos salvos e o serviço que prestamos determinará as recompensas que receberemos no tribunal de Cristo. Paulo também disse em Gálatas capítulo 6, versículo 9, ele disse em Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos. Obrigado, Pai, pela oportunidade, o privilégio de explicar a diferença entre salvação e as recompensas, os galardões. Como obter salvação de graça, aceitando a obra de Cristo. E como obter os galardões, as recompensas, sendo salvos e agora servos de Cristo, podemos trabalhar e merecer galardões. Pai, que todos nós podemos lembrar disso, aprender bem e que por isso nossas vidas sejam mais edificadas. Isso eu peço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Até quarta que vem.